pessoal, em relação aos tipos quanto à localização, nós temos aí a lesão focal, que é quando esse trauma ele atinge apenas um ponto específico do cérebro do indivíduo, tá? Já a lesão axonal difusa, ela é resultado quando há um comprometimento da bainha de mielina, causando um comprometimento generalizado. Então, aqui a lesão ela é mais complexa, tá? A lesão axonal difusa, tá, gente? Então, nós temos aí que nos atentarmos à questão da localização, se é apenas um ponto, né, do encéfalo, de repente, ou se tomou toda a estrutura, é uma lesão que vai apresentar um comprometimento maior. Agora, em relação à gravidade, né? As lesões os tipos de traumatismo leve é o tipo mais comum, em que a pessoa se recupera mais rapidamente, tá? Então, são traumas que não tiveram um impacto tão grande. Neste caso, geralmente a pessoa passa algumas horas de observação na emergência e segue com um tratamento, tá, gente? Desculpa. Em relação à observação, por que quando de repente uma criança tem uma lesão, ela tem uma queda, né, e acaba batendo a cabeça e fala, não deixa a criança dormir? Por que isso acontece? Porque nós temos que observar se ela vai ficar sonolenta. Se ela ficar muito sonolenta, é um mau sinal? Sim, justamente porque a sonolência pode ser derivada de uma diminuição considerável de oxigênio cerebral, a nível cerebral. Então, pode ser um mau sinal. A sonolência, a confusão, uma vez que essa estrutura responsável por nos fazer conscientes, né, das situações, uma vez que eu sofro um traumatismo crânioencefálico e fico confusa, pode ser que houve um comprometimento da estrutura cerebral que rege pela minha consciência. Então, por isso que é importante a gente observar a questão do nível de consciência, a questão se essa criança, um exemplo, né, apresenta confusão, a sonolência, né, como eu acabo de dizer. Então, nós temos que nos atentar a isso, se tem vômito, se tem febre. A febre, gente, ela é um mecanismo do nosso organismo, porque, né, o nosso organismo, ele precisa manter a temperatura adequada para que os órgãos funcionem. Uma vez que há um comprometimento desses órgãos, né, no caso, não é aqui o caso, mas quando tem a presença de um vírus, de uma bactéria ou de um invasor, a temperatura aumenta para destruir. Neste caso, houve uma agressão a um órgão extremamente importante, então o seu mecanismo de compensação pode aumentar a temperatura a fim de fazer com que várias situações aconteçam dentro do organismo, a fim de defender a pessoa. Então, a febre é um dos sintomas que nós temos que observar também. Por isso que é falado, quando a criança tem uma queda, o idoso tem uma queda, não a deixe dormir, para que assim nós possamos avaliar o nível de consciência e possíveis comprometimentos, como sonolência, como, de repente, esquecimento, como confusão, tá? Então, nós temos que observar isso. Os traumas moderados, gente, eles consistem na lesão que atingem uma área maior do cérebro e a pessoa tem maior risco de complicação. O tratamento deve ser feito no hospital, obviamente. E graves são pacientes que têm aí comprometimentos grandiosos e ficarão na UTI, porque precisarão ficar devidamente monitorados. Como eu disse anteriormente para vocês, são pacientes que consecutivamente terão complicações cardiorrespiratórias, porque esse cérebro ele não conseguirá enviar estímulos suficientes para o coração, para o pulmão realizar as suas atividades, né? Então, todas essas funções básicas do indivíduo, tanto a parte cardíaca quanto respiratória, ficará prejudicada. Então, esse indivíduo ele precisará ficar devidamente monitorado, recebendo todo um aparato de oxigenação, monitorização cardíaca, recebendo medicação endovenosa, para que assim o seu organismo consiga tentar manter o equilíbrio aí mais perto da normalidade, tá? Então, pessoal, vamos falar aqui das possíveis sequelas. O traumatismo crânioencefálico pode provocar sequelas físicas, tá? Motoras e levar a alterações comportamentais,
que podem surgir logo após o trauma. Então, o paciente, de repente, ele sofre um trauma de um impacto muito grande, ele pode mudar a sua forma de se comportar, ele pode ter a questão da mudança de comportamento, de humor, ele pode, de repente, ter dificuldades na fala, dificuldades na visão, dependendo qual for a localização dessa lesão, como eu falei anteriormente, tá? Algumas das sequelas físicas são perdas de movimento, tá? Porque os neurônios, eles terão a dificuldade de fazer essas ligações e mandar estímulo a toda a parte músculo-esquelética do indivíduo, então o indivíduo ele não vai conseguir ter a questão, ele terá a parte motora comprometida, ou então, se for a parte cognitiva, né, de inteligência, de raciocínio, poderá ficar comprometida se a lesão for naquele local em específico, tá? Pessoal, e cuidados, né? Quais são os cuidados que nós temos que ter com esse paciente? Esse paciente, ele vai precisar ter todo um aparato aí de UTI. Esse paciente, como eu disse para vocês, ele vai precisar ficar totalmente monitorado, né? Toda a sua atividade cardiorrespiratória, sinais vitais, vai receber medicação para estabilizar o seu quadro. E aquela escala de Glasgow, ela é aplicada aqui neste caso, tá? A escala de Glasgow, ela vai fazer a avaliação e a partir da realização da escala de coma de Glasgow, a gente vai conseguir saber se o quadro do paciente é grave, é leve, é moderado ou grave. Normalmente, quando vai pro grave, esse paciente precisa ser entubado, porque suas atividades respiratórias estão comprometidas. E esse procedimento, ele faz meio que a vez de um pulmão comprometido, né? Sendo um procedimento super invasivo e muito complexo, mas se faz necessário porque o sistema neurológico desse paciente está comprometido de modo a não conseguir enviar estímulos de repente, para que assim os sistemas primordiais, né, cardíaco e respiratório, consigam aí executar a sua função. Quando esse paciente for devidamente monitorado, esse paciente possa sair da sedação, e lembre-se que esse paciente mesmo sedado, mesmo em coma, o seu recurso auditivo se mantém. Pessoal, quando esse paciente se estabilizar, sair de uma situação de urgência e voltando, nós temos que nos atentar a quais situações. Vamos falar ali dos cuidados de enfermagem? Bom, esse paciente, ele vai precisar eu vou precisar manter um ambiente tranquilo ao seu tratamento, e como as sequelas elas podem aparecer um pouquinho depois ali dessa situação, desse trauma, eu vou avaliar o seu nível de consciência, tá? Então, a avaliação do nível de consciência não é que toda hora você vai ficar fazendo a escala de coma de Glasgow. Esse paciente ele já está estabilizado, mas você vai fazer a avaliação do nível de consciência, como eu já expliquei em uma outra situação para vocês, através de uma conversa. Então, você vai conversar com o seu paciente, você vai obter informações para ver se aquele discurso ele é coerente, né? Você vai observar a parte motora do seu paciente, as funções eliminatórias, as funções fisiológicas do seu paciente. Tudo isso você vai observar a fim de perceber se ele teve um comprometimento dia após ele ter tido uma estabilidade do seu quadro. Então, nós vamos observar tudo isso. No caso, como o paciente ele sofreu um traumatismo crânioencefálico e ele teve essa complicação, vamos sempre induzir ao repouso, né? Uma vez que o paciente repousa, ele tem aí uma diminuição do seu gasto energético, consecutivamente ele tem um gasto de oxigenação menor, então para um desgaste cardíaco menor e neurológico também. Então nós sempre estimulamos o paciente ao repouso, né, para que assim ele consiga se recuperar melhor. Então, é como se fizesse o organismo dar uma pausa necessária para que assim ele conseguisse, né, guardar energia suficiente para depois executar as suas atividades. Então, isso é muito importante, tá, gente? Orientar a família, né? Como eu já tinha dito em um outro momento, orientar a família, pois muitas vezes o familiar ele chega naquele contexto, né, de preocupação, e isso pode assustar o paciente. Então, nós sempre temos que zelar aí
pelo ambiente calmo e instruir as pessoas, porque nem todo mundo tem essa consciência. Monitorização de sinais vitais, eu preciso saber se em decorrência desse traumatismo crânioencefálico, meu paciente teve quadros de hipertensão ou hipotensão, se sua atividade cardíaca está dentro da normalidade, se seus sinais vitais estão todos dentro da normalidade, ou se aconteceram alterações, porque podem acontecer. Então, nós vamos nos atentar também. Administrar a medicação sempre conforme prescrição médica, tá? Ambiente tranquilo, sem muitos estímulos visuais, porque esse paciente, quando ele sofre um traumatismo crânioencefálico, agora estabilizado já não, mas ele tem uma propensão a sofrer com crises convulsivas também, justamente por conta dessa questão desajustada entre os neurônios. Dependendo do impacto do traumatismo crânioencefálico, há uma probabilidade de acontecer uma reação anormal entre os neurônios e eles entrarem em colapso entre eles e o paciente apresentar um traumatismo, apresentar uma crise convulsiva. Então, vamos nos atentar a isso também, tá? Então, apoiar o paciente psicologicamente falando. Como que nós vamos apoiar o paciente de modo emocional, de modo psicológico? Nós vamos deixá-lo expressar as suas emoções, não diminuindo. Ah, mas isso não é nada, não foi nada, você tá aqui vivo, tal. Isso é importante a gente potencializar, né? Que ele conseguiu sobreviver a um evento muito complicado, mas deixá-lo falar e dar importância às emoções que ele está expressando naquele momento. Porque muitas pessoas, quando passam por situações traumáticas, né? Acidentes de carro, acidentes, quedas, ou então estão num local, aquele local desmorona, ou de repente sofre um incêndio. Essas situações muito traumáticas, elas podem fazer com que o indivíduo desenvolva algo que chamamos aí do estresse pós-traumático, né? Que vai ser uma série de episódios de ansiedade, de depressão, em decorrência de uma situação muito difícil que ele passou. Então, por mais que às vezes os indivíduos sofram ali, tenham um traumatismo crânioencefálico e por conta de uma diminuição de taxa de oxigênio, pelo impacto da queda, a pessoa não lembre aquelas informações, por mais que conscientemente ela não lembre, elas ficam registradas no inconsciente do indivíduo. Então, isso implica numa série de comprometimentos emocionais que o seu paciente possa ter depois. Então, é muito importante a gente orientar, no caso desse paciente, o acompanhamento psicológico. Claro, nós da enfermagem daremos o nosso apoio enquanto profissionais de enfermagem, mas o acompanhamento com o profissional psicólogo, para que ele não venha a desenvolver esse estresse pós-traumático, isso é muito importante. Então, nós temos que ter essa noção que o nosso paciente, quando ele passa por uma situação complexa como essa, ele precisa de todo esse aparato. Ele precisa do aparato médico, de enfermagem, de psicólogos, de fisioterapeutas, aquilo que nós chamamos de equipe multidisciplinar, educadores físicos, porque, gente, são vários profissionais, cada um com a sua formação, que vão agregar ao tratamento do paciente. Nenhum mais importante do que o outro. Todos com a sua capacitação, porque vocês têm uma capacitação e eu, como enfermeira, tenho outra. Não que eu seja melhor que vocês e nem que vocês sejam melhores do que eu. Porém, nós vamos agregar os nossos serviços e nosso conhecimento e vamos garantir ao paciente uma assistência completa. Entendem que não existe, dentro dessa complexidade de profissionais, uns melhores dos que os outros? Cada qual, com o seu conhecimento específico, garantirá ao paciente um tratamento completo. E isso é muito importante, tá? Então, pessoal, tendo isso em mente, eu preciso ter uma visão completa do quadro desse paciente, porque ele pode ter comprometimento emocional em decorrência desse estresse pós-traumático, ele pode ter um comprometimento psíquico, né, onde ele pode apresentar confusão mental, aí o psiquiatra, entendem a diferença? Aí o psiquiatra pode entrar em jogo, né, e o comprometimento neurológico, o neurologista, para tentar recuperar a parte motora, o fisioterapeuta, e é claro, nós que somos essenciais, né, modéstia à parte. Então, pessoal, vamos nos atentar aí a todas essas necessidades do paciente, tá? Lembrando que esses cuidados, esse paciente ele vai ficar num setor mais complexo como a UTI, para ter toda essa monitorização contínua e essa avaliação contínua do estado de consciência.
tá, gente? Pessoal, a professora falou bastante hoje. Vou encerrar o vídeo aqui. Provavelmente vou gravar outros. Muito obrigada.